Ok, pessoal, então vamos falar um pouco mais sobre o conteúdo da aula anterior, onde nós mencionamos aí os tipos de cabo, de rede, características, funcionalidades. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o cabeamento estruturado, né? A importância de seguir esse modelo de construção de projetos de redes baseado na cabeação estruturada da rede, seguindo todas as normas que se apresentam aí para que os projetos de rede possam ser elaborados, construídos, e essa rede ela passa então a dar sustentabilidade para o ambiente de conexão, de internet, de equipamentos, tanto no âmbito da empresa quanto do uso doméstico residencial, né? Muito bem, então programamos aqui falar um pouco sobre os conceitos dessas normas, dessas normativas internacionais e nacionais também, que tratam aí do cabeamento, falar desse cabeamento metálico, né, dessa implementação dessa rede com base no cabeamento metálico e também das fibras, né, das fibras óticas, né, essas implementações de fibra aí, que é esse padrão FTTX, né, e o futuro das implementações das redes locais baseadas em fibras, que é a PONLAN. Pois bem, eu trago uma figura aqui para a gente ter uma ideia, uma noção, né, de quão é importante se ter essa estruturação do cabeamento da rede. Então, pela figura aqui, vocês percebem que essa rede aqui é uma rede desorganizada, né, mal implementada, ou seja, esse emaranhado de cabos aí provavelmente pode trazer muitos prejuízos para o ambiente de rede de uma empresa, né? Quer dizer, aqui eu tenho uma possibilidade muito grande de haver perdas, de haver problemas de mau contato, ou seja, da rede parar realmente de funcionar devido a esses problemas aqui, né, que a gente consegue visualizar que não é uma rede bem organizada. Então, com certeza, isso aí é uma situação que na prática acontece, ela ocorre, né? Então, se você for visitar um ambiente de tecnologia da informação, né, um data center bem estruturado, vocês vão ver que isso não vai ocorrer. Então, o que é um cabeamento estruturado? Bom, um cabeamento estruturado, o nome já está dizendo, né? Ele é estruturado, ele é organizado, né? Então, essa organização do cabeamento, ela vai exatamente facilitar a manutenção dessa rede, né? Vai garantir aí a sustentabilidade, vai garantir que essa rede ela funcione de forma ininterrupta, né? Então a gente lembra daquela história da residência, né, que o sistema hidráulico, né, de uma casa, né, as tubulações de uma casa é a parte assim muito importante, porque quando você constrói uma casa, né, as paredes, os alicerces, o piso, geralmente a tubulação ela fica embaixo, né, quer dizer, você não vê a tubulação de uma casa, mas se ela der problema, se um cano se romper, um cano partir, certamente você vai ter você vai visualizar de cara logo, né, os vazamentos, né, os problemas que podem advir de uma tubulação mal feita. Então, no sistema de redes de computadores, o cabeamento ele é fundamental, né, assim como a tubulação, né, o sistema hidráulico de uma casa é importante, o sistema de rede, né, para uma corporação, para uma empresa, ele é importantíssimo também, porque quanto mais bem estruturado for esse sistema, mais bem organizado ele for, né, você não vai ter problema nessa operacionalização da rede, na tua área de negócios. Então,
essa rede ela vai trazer assim bastante produtividade, lucro, né, para o negócio da empresa, e vai realmente garantir que a vida útil, né, dessas transações que vai ocorrer aí no sistema de TI dessa rede, ele vai ser muito benéfico para a empresa, né? Então, quando a gente fala em cabeamento estruturado, nós estamos falando exatamente disso, de seguir as regras, a normatização, né, implementada nessa rede para que ela realmente não dê problema, né, e garanta aí o crescimento, né, a sustentabilidade, além da sustentabilidade, garantir também o crescimento dessa rede, né, quer dizer, a rede ela passa a ser um organismo vivo, né, que a partir do momento que a empresa, que os negócios da empresa cresça, essa rede cresça junto e possa proporcionar aí grandes lucros e vantagens para o negócio da empresa. Então, toda a implementação do cabeamento estruturado, ela se dá através de normativas, de normas. Então, fazer um projeto de redes é seguir as normativas que foram criadas aí pelos institutos, né, de padronização de redes, né, e essas padronizações elas são seguidas, melhoradas, né, nos dias de hoje. Então, essa figura aqui ao lado, ela mostra exatamente alguns subsistemas, né, do cabeamento estruturado. Então a gente vê aqui, né, não sei se vocês conseguem ver com clareza, aqui aparece a área de trabalho, né, que são os computadores, né, interligados aqui através de uma cabeação horizontal, né, nos vários andares aqui desse prédio. Eu tenho a sala de equipamentos aqui embaixo, né, esses equipamentos eles vão permitir a conectividade, né, dos teus sistemas, né, dos teus links aí de acesso à rede. Os servidores de serviços dessa rede vão estar conectados nessa sala de equipamentos, né. Aqui eu tenho nessa parte lateral esquerda aqui o gateway, né, que está ligado aqui na entrada do edifício, quer dizer, todos os links externos de conectividade, de comunicação, de internet, eles entram aqui por essa porta, né, pelo gateway. E os armários de telecomunicações, que são essas caixas laranjas aí em cada andar, né, vão ter aí todos os equipamentos de conectividade de os hackers, né, os switches, os patch panels, né, que são esses equipamentos que vão permitir, né, com que os equipamentos da sala de equipamentos se liguem, né, às áreas de trabalho através dos armários de telecomunicações, que vão estar ligados a um backbone, a uma espinha dorsal, né, que seria essa cabeação vertical, né, interligando essas caixas laranja aí, que são os armários de telecomunicações. Então eu posso dizer para vocês que a normativa, né, de cabeamento estruturado, ela passa exatamente por essas 6 áreas aqui da figura, né, o backbone, o armário de telecomunicações, né, o gateway de entrada do edifício, que vai ligar os links aí externos das operadoras, né, e a cabeação horizontal, que vai interligar aí as estações de trabalho a esses armários de telecomunicações. Então, esse arranjo que nós chamamos de cabeamento estruturado, ele é exatamente, né, esse conjunto de equipamentos de conectividade que vão fazer com que realmente essa rede ela passe a ser estruturada, passe a ser organizada, de forma que a vida útil dessa implementação seja muito grande, né, e possa possibilitar aí, né, que esses equipamentos, esses equipamentos ativos e passivos dessa rede possam funcionar de maneira a trazer qualidade de serviços para esse projeto de rede.
Muito bem, então toda essa infraestrutura de rede do cabeamento estruturado, como eu falei anteriormente, ela passa por um padrão, por normas, né? Normas de interconectividade, de cabeação e equipamentos na rede. Então toda esse conjunto de normas, ele vai permitir exatamente que haja uma compatibilidade entre os diversos fabricantes, né, e equipamentos de rede. Então essa padronização é justamente para que cada fabricante fabrique os seus equipamentos e eles possam ser interconectáveis, né? Para que possa haver interoperabilidade entre esses equipamentos de diversos fabricantes. Então, nós não teríamos soluções proprietárias de rede, ou seja, onde só um fabricante possa utilizar os seus equipamentos. Não, eu posso utilizar equipamentos de várias marcas, de vários fabricantes, que uma vez que eles seguem as normativas, eles podem então trabalhar de maneira interoperável, né? Muitas das vezes o ideal é que realmente você utilize equipamentos, né, cabos de rede, por exemplo, de um único fabricante, mas não havendo essa possibilidade de você usar somente de um fabricante, a normativa ela prevê que você possa, né, utilizar de diversos fabricantes, porque o padrão ele é para interoperabilidade. Então uma infraestrutura de rede estruturada ela também permite orientar projetos, né, de novas instalações, né, quer dizer, quando você amplia, né, o seu projeto de rede, você consegue conectar novos equipamentos que vão surgindo no mercado, né? Então a normativa ela orienta exatamente esses fabricantes para que quando eles fabriquem, né, as suas inovações tecnológicas, elas passem a funcionar dentro desses padrões, né, que são impostos aí na indústria de telecomunicações, e fornece informações também para os fabricantes desses equipamentos, né? Então as normativas elas também têm essa finalidade, né, de fornecer novas informações, né, para que os fabricantes possam então criar inovações, novos equipamentos, né, de rede que possam aí trazer qualidade de serviços, né, para esses ambientes de redes estruturados. Muito bem. O que nós percebemos hoje, pessoal, né, quando se vê projetos de rede, né, atuais, modernos, é exatamente essa convergência. A convergência ela significa dizer que todos os tipos de mídia, né, eles podem fazer parte de um mesmo cabeamento, de uma mesma cabeação. Ou seja, onde eu tiver serviços de telefonia, né, de transmissão de vídeo, né, de TV, né, de streamer, de internet, né, de internet das coisas, né, que é a tecnologia de IoT, que hoje vem sendo assim muito utilizada por muitos fabricantes aí de equipamentos, né, você poder acionar remotamente equipamentos eletrodomésticos dentro do seu ambiente residencial, né? Então toda essa gama de aplicações, né, de áudio, vídeo, internet, IoT, todas elas podem convergir para uma mesma implementação de cabeamento estruturado. Ou seja, a mesma mídia, né, que transmite os dados da internet, transmite o sinal de voz, transmite o sinal de vídeo, transmite o sinal de telefonia, por exemplo, né? E aí você pode conectar vários equipamentos, né, eletrônicos no mesmo ambiente de cabeação de rede. Então isso a gente chama de convergência. Por quê? Até um pouco tempo atrás, né, você não conseguia implementar, né, essas soluções de conectividade numa mesma cabeação. Ou seja, você tinha que ter um cabo exclusivo para internet, você tinha que ter um cabo exclusivo para telefonia, você tinha que ter um cabo exclusivo para transmissão de TV a cabo,
né? E o que nós vemos hoje é que essas mídias, né, dentro desse cabeamento estruturado, elas podem convergir para único projeto de cabeação, né, que é exatamente o que nós temos aqui nessa imagem, né? Nós temos aqui nessa imagem vários equipamentos de diferentes mídias sendo conectados em um único projeto de rede, né? Então essa é a tendência hoje, né? Essa facilidade de construção de projetos, né, que realmente sejam implementados dessa forma, dessa maneira, né? Então hoje nós temos cada vez mais implementação de edifícios inteligentes, né? Smart hubs, né, que a gente chama de soluções inteligentes, tanto para implementação em prédios, né, como também, né, em residências, né? Quer dizer, eu tenho soluções tanto para ambiente corporativo, um grande parque tecnológico aí de áreas de trabalho, de computadores, de servidores, mas também eu posso ter implementação mais simples para uso em apartamentos, em casas, em residências, né? Com essas soluções, né? Então a ideia de se propor transmissão de sinais de baixa tensão em prédios, né? Utilizando uma mesma infraestrutura comum de cabos, né? Que aí eu vou permitir o tráfego tanto de dados quanto de voz, de vídeo, de telefonia, né? Quer dizer, o gerenciamento dessas redes ela vai ser mais facilitada, né? Vai ser mais barata, o custo vai ser menor, né, com essas implementações, porque eu vou ter assim uma simplicidade maior, uma centralidade maior também, e aí eu vou ter realmente um custo de implantação menor e uma facilidade de operação e manutenção também. Então, se vocês forem visitar esses prédios novos que estão sendo construídos na nossa cidade, né, vocês vão perceber que há uma implementação lógica, né, de redes, né, para que haja realmente essa convergência e haja uma possibilidade de você ter vários serviços, né, dentro desses espaços aí, desses ambientes, né, se for um prédio comercial, né, dentro das lojas, né, se for um prédio residencial, você tem aí dentro dos apartamentos, né, uma facilidade muito grande de conectividade, de vários tipos de mídias, né, sendo facilitado por esses projetos que são implementados hoje. Então, tudo isso, né, essas implementações de rede hoje, elas se devem, são graças a essas normas, né, que foram criadas aí por esses institutos normativos, né, a ANSI, a TIA, a EIA, né, que são institutos aí de padronização dessas normas, e que realmente elas vão criando, né, através desses prefixos aí, as normas que vão ser utilizadas no cabeamento de rede, né? Então a gente pode dizer aí que o 568C é um dos padrões aí mais atuais, né, de cabeação estruturada de rede, né? A C ela era do ano de 2018, hoje nós já estamos na D, né? Já tem projetos também mais avançados aí, né, dentro desses padrões. Então cada padrão desse ele vai descrever aí todo o regramento, né, desses sistemas de rede cabeado. Então, por exemplo, o sistema TIA EIA 607, ele diz aí sobre as normas que rege aí o cabeamento estruturado quanto à questão de aterramento elétrico, né? O padrão 568, né, ele já fala aí das topologias, né, das tomadas, as distâncias desses cabeamentos, né? O padrão 570 ele fala aí sobre como se dá o cabeamento estruturado para residências, né, para ambientes domésticos, né? Já o padrão 1005 ele é o padrão industrial, né, de cabeamento. O padrão 14565 ele é o padrão, a norma ABNT, ou seja, é uma norma brasileira, né,
baseada aí no padrão 568C internacional. Então o padrão 14565 da ABNT, né, que é a Associação de Normas Brasileiras, né, de Telecomunicações. Então essa normativa aí, essas normativas elas vêm trazer todas essas especificações técnicas, né, desse regramento que existe aí nas normas internacionais de como se faz o cabeamento estruturado, né, baseado aí nessas características de cada cabeamento para cada setorização. Muito bem, então como nós falamos naquele slide anterior, né, a norma do cabeamento estruturado ela sempre vai estar baseada nessas 6 dimensões aqui, ó, né, quer dizer, para que você diga que o cabeamento ele é estruturado, né, para que você realmente confirme que um projeto de cabeação estruturada ele realmente é estruturado, quando você consegue enxergar dentro desse projeto essas 6 dimensões aqui, ó, a sala de equipamentos, que é aquela que nós falamos logo lá no início, né, que é onde vai ter aí os servidores, né, os equipamentos ativos dessa rede, os switches, né, a parte de equipamentos, né, de conectividade. A entrada de serviços aqui seria esse vermelho aqui, essa caixa vermelha, seria aquela parte, né, do teu cabeamento que vai estar conectado à parte externa, aos links de operação das operadoras, né? Quer dizer, o sinal de rede externa ele chega através dessa entrada, né, que é o gateway, que vai fazer com que os equipamentos possam estar conectados na internet. O backbone ele seria essa ligação que eu faço aqui, né, entre por exemplo, se isso aqui for um prédio, né, quer dizer, entre os andares desse prédio aqui, né, eu vou ter essa cabeação vertical aqui, que eu chamo de backbone, né, quer dizer, backbone é uma palavra que quer dizer espinha dorsal, né, que pode ser tanto ótico, de tecnologia ótica, né, das fibras óticas, como também cabo metálico, também podem ser utilizados no backbone, né, e esses andares aqui, eles são conectados aos armários de telecomunicações, né, quer dizer, por padrão da norma, cada andar dentro de um prédio ele vai possuir aqui um armário de telecomunicações que vai guardar aqui dentro dele, né, os patch panels, né, os switches, que são esses equipamentos ativos, né, de gerenciamento, né, da área de trabalho, né, dos computadores que estiverem nesse andar aqui da rede, né. Então através do cabeamento horizontal, que são esses cabos verdes aqui, ó, né, eu vou conectar todos os meus computadores a esse armário de telecomunicações. Como eu falei, ele vai distribuir, né, o sinal dentro desse andar aqui, ó, né, e o backbone vai fazer essa conexão vertical entre esses andares, né, com os equipamentos que são os armários de telecomunicações que vão estar ligados nos backbones, né, e eu vou ter aqui essa sala de equipamentos que vai conectar os equipamentos, os servidores dessa rede aos links das operadoras de internet que vão estar aqui na parte de fora, tá certo? Então, se você for falar em cabeamento estruturado, você vai certamente visualizar, né, todos essas 6 dimensões aqui que fazem parte de um cabeamento estruturado. Se não tiver isso aqui, provavelmente o teu cabeamento ele não é estruturado, né? Então aquela figura aqui ela é parecida com essa, né? Aqui eu tenho, por exemplo, nessa figura aqui, nessa imagem aqui eu tenho a imagem do nosso campus, né, do IFPA. Então a gente, quando foi implementado aqui, né, a estruturação do cabeamento lógico desse nosso campus aqui, dessa estrutura física do nosso prédio, ele foi baseado nessa normativa, né? Então aqui eu tenho todos aqueles elementos, né, que nós vimos há pouco aqui, do armário de telecomunicações,
o cabeamento estruturado, a cabeação horizontal, os patch panels, os armários de telecomunicações, tudo isso aqui está estruturado, né, dentro desse prédio, seguindo exatamente essa norma aí, né, que foi, né, se foi a 14565 da BNT, né, ela seguiu exatamente todas essas regras aqui para que pudesse ser ligado esses equipamentos dentro desse prédio, né, obedecendo as normas. Bom, e os cabos que nós utilizamos, né, dentro dessa normativa aí, nós já falamos um pouco sobre eles na aula anterior, né, são os cabos TP, né, que são os cabos metálicos aí, que tem uma utilização muito vantajosa para a implementação dessas redes, devido a essa facilidade, né, de operação, de manutenção desses cabos, né, que vocês já conhecem também, né. Os cabos UTP, eles são aqueles cabos que tem aquele conector RJ45, né, que é o padrão de conectividade tanto das placas de rede quanto dos equipamentos ativos, como switch, né, os roteadores utilizam esses tipos de cabo aí para você fazer essa conectividade. Aqui eu tenho 3 tipos deles, né, que é o cabo TP, o cabo FUTP e o cabo SFUTP. Observe que nós falamos também na aula anterior que o cabo UTP ele pode ser blindado, ele pode ser não blindado, né? O cabo que é blindado, ele vai ter essas malhas aqui, ó, como vocês podem ver no cabo SF, ele tem 2 malhas de proteção, uma malha que fica mais externa aqui a parte do encapsulamento do cabo, né? E além dessa malha externa, ele também tem um encapsulamento aqui desse material alumínio aqui, né? Dentro dos pares, né? Então quer dizer, eu tenho um encapsulamento dos pares aqui dos fios metálicos, e eu ainda tenho uma malha externa ainda, né? Próxima aqui a parte de plástico do cabo, que é exatamente para dar essa proteção maior, né, a interferências eletromagnéticas. Então quer dizer, um cabo desse aqui do tipo SF, ele pode ser utilizado nos backbones da rede, né? Naquela implementação lá que eu tenho a cabeação vertical, né, do meu backbone, eu posso utilizar o cabo SF, né? Se eu não quiser utilizar o cabo de fibra ótica, né, que é um cabo mais caro, né, essas soluções aqui do cabo SFUTP pode ser utilizado nessa cabeação vertical, né? E já o cabo TP normal, ele é para o ambiente indoor, né, que é a cabeação horizontal, né, dentro da área de trabalho. Por exemplo, no nosso laboratório de informática, né, eu vou utilizar ali o cabo UTP normal, né? Não vou precisar ter essa proteção toda, né, de malha de aterramento, né, dessa malha de proteção aqui, porque eu vou estar dentro de um ambiente indoor pequeno, né, onde pode ser controlado aí, né, as interferências. Então o cabo TP, quando utiliza essa proteção aí, é mais quando ele vai ser utilizado em backbones, né, que é a cabeação vertical. Quando eu falar em cabeação horizontal, né, que é para ligar os equipamentos dentro de um ambiente indoor, né, um espaço menor, então a solução UTP aqui já atende perfeitamente essa necessidade, tá certo? Então algumas características que nós falamos também na aula anterior, né, quer dizer, cada cabo desse UTP aí, através da norma EIA-TIA, ele foi dividido em várias categorias, né? Essas categorias aí, elas são vistas através da sua capacidade de transmissão de dados, né? Ou seja, os cabos eles têm uma limitação de banda de frequência, né? E além dessa limitação relacionada à frequência de operação, ele também vai estar atrelado à capacidade de transmissão de bit, né? Então quer dizer, os cabos categoria 6, como eu falei na aula anterior, eles são os cabos aí mais utilizados nos projetos de hoje, porque eles têm uma largura de banda maior, né, uma capacidade de transmissão de dados da ordem de 1000 megabits por segundo, né? Então são cabos que oferecem uma velocidade alta, né, e dentro de ambientes
de redes aí que eu vou ter, que eu vou projetar para ter uma capacidade boa, né, para poder transmitir esses dados aí nas aplicações que essa rede for utilizar. Muito bem, as conexões possíveis, pessoal, que são utilizadas dentro da cabeação estruturada, né, ela tá essa daqui, que é mais comum, né, mais simples de se utilizar, né, quer dizer, lá no nosso projeto de rede, lá do nosso campus, quando vocês puderem fazer a visita lá na nossa estrutura de rede para conhecer, vocês vão ver exatamente isso, né, que você vai ter lá um armário de telecomunicações com vários switches, né? Esses switches, eles são os elementos gerenciáveis ativos na rede, né? Por que eles são ativos? Porque eles realmente controlam o fluxo de dados que vai passar pela rede, né? Então eles têm aí como controlar a velocidade de acesso nessas portas desse switch, né? O switch ele é um elemento ativo nessa rede porque ele pode ser gerenciado, né? As portas do switch podem ser gerenciadas. Eu posso gerenciar a velocidade de acesso que um terminal vai ter para alcançar ele, tá? E os patch panels aqui são os elementos passivos, né? Ou seja, eles só são para fazer manobras de cabos, né? Quer dizer, a distância que eu vou ter aqui dentro desses cabos aí, ela vai depender de que equipamento eu estou ligando. Por exemplo, o patch cord aqui que vocês veem aqui ligando o switch, no patch panel, eles tem distâncias de 1 a 5 metros, né? Quer dizer, eu posso ligar o meu switch dentro do meu armário, né, de telecomunicações. Eu ligo o meu switch ao patch panel numa distância de até 5 metros, posso ligar, né? E do patch panel aqui, né, para as tomadas que vão ficar lá dos usuários, né, eu posso ter uma distância de até 90 metros. Então, dependendo do lugar aonde esteja o meu armário de telecomunicações, eu posso estender esse cabo até uma distância de 90 metros, né? E da tomada de telecomunicações aqui para o meu computador, eu posso ter também aquela distância de 1 a 5 metros, né? Então, quer dizer, do computador da tomada que está na parede lá, está na minha mesa, está no meu desktop lá, eu posso ter uma distância de 1 a 5 metros, que é o patch cord, que é esse cabo em azul aqui, ó, né? Que ele é um cabo mais flexível, né? De 1 a 5 metros. É o mesmo que eu vou ligar na tomada no computador. E esse cabo aqui, que ele é um cabo mais rígido, é um cabo vermelho aqui, ó, né? Ele é um cabo que a gente chama de cabeamento rígido. Ele pode ser ligado a uma distância até de 90 metros. Geralmente esse cabo aqui ele é um cabo blindado, né? Porque ele vai percorrer maiores distâncias, né? Porque eu posso estar ligando aqui a distância desse patch panel aqui pode estar, de repente ele pode estar numa distância assim maior, né, dentro do meu andar, né? E aí eu tenho uma distância de até 90 metros para ligar ele. Então essa conexão aqui a gente chama de interconnect, tá? Quando ela liga assim de repente um andar nesse cabeamento horizontal. E o cross connect é uma outra implementação que eu posso ligar também, né, o meu cabeamento estruturado, né, com distâncias maiores. Então quer dizer, vamos supor que eu tenha aqui que ligar 2 prédios, por exemplo, né? Então aí eu posso ligar um rack com alguns com vários switches, né, e vários patch panels para poder alcançar essas distâncias maiores. Vamos supor que eu tenha que ligar aí 2, 3 anexos dentro do nosso próprio campus, por exemplo, lá, né? Então aí eu já teria que fazer uma ligação cross, né, que a gente chama de cross connect, que seria essa ligação de vários patch panels aos vários armários de telecomunicações, né? Quando eu tiver assim uma distância maior, uma rede grande, né? Quer dizer, eu vou ter por exemplo, nosso prédio lá, a gente tem só uma edificação, né? Mas de repente eu posso conectar aquele prédio em outros prédios vizinhos, né? De repente daqui a pouco, quando a gente tiver uma expansão aí de edifícios dentro do nosso campus, então eu já vou partir para a implementação do Cross Connect, né? Que aí eu vou poder fazer vários múltiplos de patch panels múltiplos aí, e aí eu só vou aumentando essa distância de 90 metros, né? De 90 em 90 eu vou alcançando essas distâncias maiores. Muito bem, então
se eu for falar aqui dos requisitos mínimos, né, para que eu possa me certificar que eu tenho realmente um cabeamento estruturado, né, então eu vou dizer aqui que eu tenho um mínimo de 2 tomadas por área de trabalho, né, quer dizer, se eu tiver aqui só uma tomada, eu não vou dizer que isso aqui é um cabeamento estruturado, né, quer dizer, para você se certificar que essa cabeação ela faz parte da normativa, da norma, né, 568C, 568D, né, 14565 da BNT, eu tenho que ter no mínimo 2 tomadas por área de trabalho, né, que aí eu vou estar respeitando realmente as normas aqui técnicas internacionais e também a BNT. Eu tenho que ter um ambiente interconnect ou cross-connect, que é esse que nós vimos anteriormente aí. Eu tenho que ter aqueles 6 componentes lá que nós vimos logo no início, né? Que é o backbone, o armário de telecomunicações, a sala de equipamentos, né? O cabeamento horizontal, né? A sala de entrada, né? Que é os logins externos lá da rede. Então esses 6 elementos eles têm que fazer parte aqui da minha planta, do meu projeto, para que eu diga que esse cabeamento ele é estruturado. Eu tenho que utilizar pertcord, né, que é esses cabos flexíveis aí de 1 a 5 metros, que nós falamos há pouco também. Eles fazem parte aí do meu projeto estruturado, tá? Eles que vão ligar, quer dizer, quando você olhar um computador ligado numa tomada, aquele cabo que está ligando a tomada no equipamento, no computador, ele é um pertcord, né? Então os pertcord de 1 a 5 metros eles fazem parte dessa ligação estruturada da rede, né? Respeitar o conceito de um armário de telecomunicações, né, e vários terminais aqui de rede, né? Então quer dizer, toda a rede eu tenho que ter aqui essa sala de telecomunicações, que é onde eu vou ter os meus armários, né? Então se eu não tiver isso aqui, o meu cabeamento ele não é estruturado, tá? Ou seja, cada andar de um edifício eu tenho que ter um armário de telecomunicações, né? Para poder conectar lá os meus hackers, né? Dos switches, os patch panels, né? Todo o cabeamento horizontal da rede. A distância máxima desses links aí tem que ser de 90 metros, né? Embora a gente tenha estudado assim alguns livros aí que falam que a distância máxima é de 100 metros, mas na prática, pessoal, qualquer link de cabeamento horizontal ou vertical ele tem que ser de 90 metros, né? É a distância máxima para que não haja perda no sinal, né? Para que não haja perda no sinal da rede, né? E eu garanta realmente que esse sinal ele vai chegar com toda a sua plenitude lá nos terminais da rede. Tem que ser essa distância de 90 metros, usando o cabo par trançado, né? E esses cabos eles têm que ser de 4 pares, né? Quer dizer, aquele cabo lá que nós vimos lá, que tem 8 fios, né, dentro de um cabo conector RJ45. Então ele tem que ser um cabo de 4 pares, né, trançados lá naquelas cores que nós vimos lá no padrão 568A, e o padrão de pinagem 568B também, sendo que no Brasil o padrão 568A ele é o que é mais utilizado. Muito bem, as fibras óticas, né, falando um pouco agora de fibras óticas, elas vão complementar o projeto da rede, o cabeamento estruturado, né, que ele vai se fazer tanto através do cabo metálico, né, que são os cabos UTP que nós falamos há pouco, mas as fibras óticas hoje elas vêm ganhando assim um espaço muito grande nessas implementações desses projetos, justamente porque ela tem essa capacidade assim de alta taxa de transmissão, né? Quer dizer, eu tenho um custo-benefício bastante vantajoso, né, de se utilizar hoje as fibras, né, porque além dela oferecer essa segurança muito maior, né, no tráfego de informações, né, ela também nos dá essa imunidade, né, a transtornos aí de interferências, né, eletromagnéticas, né, de radiofrequência. Então hoje qualquer projeto de rede, você não se fala mais em projeto de rede que não tem uma implementação de fibra, principalmente nos links aí, nos backbones, né, como nós falamos há pouco, né, quer dizer, a cabeação vertical da rede hoje ela
totalmente implementada por fibras óticas, porque nos dá esse conforto maior, né, com relação a altas taxas de transmissão. Então a fibra ótica ela é hoje uma implementação muito possível, né? Praticamente todas as redes vão ter implementações de fibra devido a nós falamos da convergência anteriormente, né? Quer dizer, para suportar aí essa convergência de dados, tanto de vídeo, de voz, de telefonia, né? Voz sobre IP, de IoT. Então, quer dizer, as redes de fibra elas vão permitir essa convergência com muito mais facilidade hoje, e muito mais conforto também nesse sinal de banda larga, que é o que nós precisamos hoje ter nas nossas aplicações. Então, uma das soluções aqui com a utilização de fibra ótica, né, que a fibra, né, o FTTX aqui, que é essa solução aqui para você ligar soluções de fibra para prédios, para apartamentos, para armários, né? Então essas implementações de FTTX aqui, elas vão nos dar essa capacidade, né, de transmitir um sinal proveniente de uma operadora aí que me dê o sinal, que me entregue o sinal de dados na ponta com a fibra ótica, e aí esse sinal ele possa ser distribuído então dentro de unidades de terminais aqui, que são essas ONTs, né? Que são terminais de rede óticos, que eu posso ligar, por exemplo, no condomínio, né? Então eu posso ter aqui de 1 a 64, né, assinantes dentro desse meu equipamento aqui, desses splitters, né, que vão dividir, né, o sinal proveniente das operadoras aqui, que são essas OLTs, né, que são os centros óticos. E aí eu posso dividir esse meu sinal através dos meus splitters para até 64 canais aqui de comunicação nesses terminais. Então essas implementações hoje elas são muito utilizadas em ambientes residenciais, né, porque eu posso ter aí a distribuição de um sinal ótico para vários terminais, né. Então eu posso ter um condomínio, por exemplo, onde chega um sinal ótico lá da operadora, e eu posso dividir lá dentro esse sinal para vários outros terminais, né, utilizando uma ou duas fibras, né. Então essas implementações elas são muito hoje pertinentes aqui para implementações tanto em áreas de empresa, né, no setor corporativo, mas também dentro de espaços residenciais, né. A Vivo Fibra, a Oi Fibra, tudo tem essas implementações aqui, FTTH, FTT, FTTA, FTTC, né, que são as implementações aqui das soluções FTTX, né. Então eu tenho altas taxas de transmissão, né, onde a limitação para essas aplicações não é mais a fibra, né, quer dizer, a fibra me dá altas taxas de transmissão. A limitação às vezes são os equipamentos, né, que você tem aí na outra ponta, né, dos roteadores, né, dos switches, dos modems, né, que vão me dar uma taxa de transmissão um pouco menor, mas nos office center aqui, onde você tem as OLTs, né, geralmente você tem um alcance e velocidades muito altas de transmissão dessas fibras óticas. Então a solução FTTA, né, que seria Fiber to the Apartment, né, essa sigla aqui quer dizer que essa distribuição das OLTs pode chegar lá nos apartamentos, né, dos prédios modernos, né, e aí você vê uma capacidade de capilaridade dessa rede muito alta, né, de alta taxa de transmissão, e com equipamentos bem simples, né, que seriam aí esses equipamentos que vão ser esses terminais óticos, que vão ser o ponto de conectividade dentro dos apartamentos. Quer dizer, você tem lá a chegada dentro da tua casa, no teu apartamento, de um ponto ótico que você pode ligar o teu roteador, né, e aí você transmitir, distribuir esse sinal dentro da tua casa lá, né, por uma rede sem fio, por exemplo, né. Mas a infraestrutura dessa rede FTT ela é toda cabeada, né, ela chega até a ponta lá da tua casa, com cabeação ótica, e lá dentro você pode usar outros equipamentos, né, para distribuir esse sinal, com, por exemplo, roteadores wireless, né, que
que são geralmente as soluções mais comuns, né, que nós vimos hoje implementadas nesses provedores aí da Oi, da Vivo, né, dessa maneira. Bem, então o futuro, pessoal, dessas implementações aí é o que nós chamamos de hoje de PON-LAN, né? Passive Optical Network LAN, ou seja, as implementações de redes óticas hoje elas são uma realidade, né? Muito embora ainda haja muita implementação de cabeação metálica, né, com par trançado, mas a gente já vê hoje que os armários de telecomunicações, né, as salas de equipamentos, elas são ainda soluções utilizadas ainda por muitas empresas, mas o que nós vemos hoje na realidade, né, é uma migração assim para essas implementações que a gente chama de PON-LAN, né, porque há uma facilidade muito grande hoje, né, de distribuição dessas redes de fibra ótica dentro dos ambientes de prédios, né, o FTTB, né, que é o Fiber to the Building, né, que são implementações para esses tipos de redes de prediais, né, por exemplo, porque elas vão ter uma facilidade muito grande de implementação, né, ou seja, eu tenho somente aqui uma OLT, né, que são essas redes, esses equipamentos que chegam aí das operadoras que transmitem o sinal por fibras óticas, né, as operadoras de telefonia. E aí basta eu ter aqui um splitter, né, que vai fazer a divisão lá daqueles terminais de redes óticos, né, quer dizer, eu tenho aqui equipamentos simples que fazem a divisão dos sinais para os vários andares desse meu prédio, né, quer dizer, essas caixinhas aqui que vocês veem, né, são pontos de emendas, aí, caixas de emendas de fibra ótica, que vão distribuir o sinal, né, para essas unidades aqui, né, essa ONU aqui são as Optical Network Unit, né, que são unidades mais simples, né, que seriam como se fossem hubs, né, switches óticos aqui que vão distribuir o sinal para dentro desses andares aqui dentro, né. Então essas implementações elas são bastante fáceis, né, bastante simples, né, uma facilidade muito grande de implementação, né, e há uma vantagem principal que é a redução dessa infraestrutura, né, quer dizer, as LAN tradicionais aqui, né, elas tinham um certo grau de complexidade de equipamentos que já na PON-LAN não, a PON-LAN já não vai ter essa infraestrutura toda. Então há uma redução nessa capacidade de infraestrutura, porque os equipamentos são mais simples de se implementar, né, que é esses equipamentos óticos aqui. Há uma centralização dessa rede, né, quer dizer, basta eu ter uma salazinha aqui só com meus splitters aqui, né, e os meus switches óticos aqui para conectar os andares, e aí eu passo a ter então uma capacidade de manutenção muito mais facilitada por causa disso, né, e um poder de transmissão muito maior por causa das fibras que tem uma velocidade de comunicação muito maior. Então eu diria para vocês que o PON-LAN aqui, né, a Gigabit PON-LAN, né, que também também tem implementação aí de GPON, né, que são essas redes Gigabit, né, que são redes de Gigabit Ethernet, que são redes com altas taxas de transmissão, implementadas por fibras óticas, chegando até a ponta lá do usuário, com uma capacidade de transmissão muito grande. Então eu diria para vocês que a GPON-LAN hoje é uma realidade na implementação de projetos de cabeamento estruturado, né, nessas redes aí, tanto corporativas como também no uso mais doméstico, tá certo? Muito bem, então as vantagens que nós temos aí desse cabeamento, pessoal, estruturado, né, utilizando cabo metálico e fibra ótica, né, fazendo assim um paralelo com as redes sem fio, né, as redes wireless, eu diria para vocês que é muito grande ainda, né, essas vantagens de se utilizar, né, desses meios físicos aí de conectividade na cabeação estruturada, por causa da organização, né, como nós falamos no início, né, quer dizer, você consegue estruturar a sua rede de forma que ela pode ter assim uma escalabilidade, uma sustentabilidade muito grande, né, porque é tudo físico, né, quer dizer, conexão é física, você faz um projeto e você visualiza toda essa parte de cabeação,
né? Você tem a visualização do teu projeto, como é que ele foi implementado, como é que ele está sendo implantado na prática. Quando houver a necessidade de manutenção, você está vendo o cabo lá, o cabo que deu defeito, de onde é que ele está saindo, para onde é que ele vai, qual é a porta dele de comunicação. Então há uma vantagem muito grande com relação a isso aí, né? Então, quer dizer, a própria normativa, né, ela já estabelece essa relação aí, né, do custo-benefício. Quer dizer, você tem um projeto que está normatizado, então esse projeto ele tem uma vida útil bastante grande, porque ele está normatizado, né? Ele obedeceu às normas de cabeação estruturada, então você tem uma segurança muito maior por causa disso, né? Quer dizer, uma empresa que a área de negócios aí ela é fundamental, né, para manter o negócio da empresa, né? Você não pode pensar num projeto de rede que não seja com um cabeamento estruturado, né, baseado na norma. Então isso é impensado, né? É impensável. As fronteiras é essa que você visualiza, né? Quer dizer, você vê todo o teu cabeamento, você tem o desenho, a planta do teu cabeamento. Então, quer dizer, os profissionais da administração de rede, né, de TI, eles têm uma facilidade muito grande, né, de poder da manutenção, né, porque você lá tá vendo lá o teu projetinho lá, as cores dos cabos, as canaletas, aonde é que está passando a fibra, para onde é que vai, né? Então você tem uma visualização ampla, né, das fronteiras do teu projeto. Você tem uma velocidade maior de conectividade, né? Ou seja, se você pensar num projeto com fibra ótica, não tem velocidade maior de transmissão de dados que não seja pela fibra, né? Quer dizer, uma rede wireless não te dá a velocidade que você tem, por exemplo, num cabo de fibra ótica. Então você tem altas taxas de transmissão na rede, então você pode atingir aí um número de usuários muito maior, muito grande, né? Você tem um número de aplicações muito grande que pode ser utilizado nessa rede. Você tem essa conexão dedicada, quer dizer, você tem aí como prover através do gerenciamento dos switches, né? Você pode prover comunicação de usuários, quer dizer, para um determinado tipo de usuário eu vou ter uma certa conexão, um certo nível de conectividade, uma certa velocidade. Para outros, né, eu já vou ter outro nível de conectividade, uma maior velocidade de alcance, por exemplo, né? Então eu tenho aí um gerenciamento, né, dessa banda de conexão dentro da minha rede. Posso ter distâncias de 100 metros utilizando o cabo pá trançado, que na prática nós já falamos que é 90, né? E eu posso ter distância quilométrica utilizando fibra ótica, né? Então esse meu projeto ele pode ser um projeto muito grande, ele pode ser um projeto complexo, porque eu posso determinar diferentes tecnologias, diferentes velocidades, diferentes alcances, né, dentro dessa minha rede. Então eu posso ter um tipo de rede pequeno, médio, grande, que essa minha cabeação vai atender, né? O funcionamento constante, né? Eu vou ter qualidade de serviço, né? Eu vou ter menos queda de funcionamento, ou seja, eu vou ter uma capacidade de prover sinal quase que ininterrupto na rede. Lógico que uma fibra pode quebrar, né? Um cabo pode partir, mas isso é muito difícil de acontecer. Pode acontecer, mas não é muito comum, né? Em comparação, por exemplo, com uma rede wireless, né, que de repente você depende aí de condições climáticas, né, para você poder ter uma condição boa no sinal, né? Quer dizer, você tem distâncias limitadas, né, com as redes wireless, e o cabeamento não. O cabeamento vai te dar um conforto maior de funcionalidade, de funcionamento, né, e uma qualidade de serviço muito maior também. O gerenciamento, a facilidade de manutenção, nós já falamos sobre isso. E o risco muito menor de você sofrer um problema de desempenho, né, pessoal? Um risco muito menor comparado com as redes wireless, né? Então, ou seja, o teu negócio ele vai realmente ter uma capacidade de não ter interrupção muito maior se você tem um tipo de cabeamento estruturado baseado nas mídias aí metálica e ótica.
Tá certo? Muito bem, nós chegamos ao final aqui da nossa aula. Espero que vocês tenham assistido todo esse vídeo. Foi um pouco cansativo aqui, mas eu espero que vocês tenham compreendido a importância, né, desse cabeamento estruturado para as redes de computadores hoje. Eu diria para vocês que um profissional bastante valorizado hoje na área da informática, pessoal, é esse profissional da rede de computador, é esse profissional que vai realmente garantir essa infraestrutura, porque, como eu falei logo no início, né, eu fiz a comparação lá com a casa, né? Ninguém mora numa casa que está com o seu sistema hidráulico lá de tubulação quebrado, né, com vazamentos, né? Você não vai poder morar nessa casa. A mesma coisa é a rede de computadores. Não adianta você ter computadores de última geração, data center, mainframes, se o teu cabeamento ele não tiver bem estruturado. Então, o profissional que vai construir esse projeto, que vai dar manutenção, que vai garantir, né, com que o negócio ele funcione realmente de fato, é esse profissional da rede, da infraestrutura de rede. Muito bem, a gente se encontra no próximo momento aí. Grande abraço para vocês. Não esqueçam de fazer as atividades lá da nossa plataforma. Tchau, tchau.